João capítulo 4, nós vamos ler até o versículo 30. Bom, o que está acontecendo aqui é o seguinte: os samaritanos, por conta dessa disputa entre eles, entre essa rixa entre eles, não se davam com os judeus e vice-versa. Só que quando Jesus vem, o que ele faz? Ele compartilha da mesma prática, ele dá ênfase naquela disputa, ele potencializa essa divisão? Não, ele não faz isso. Ah, vocês dão a volta no Jordão? Ah, vocês não se dão com os samaritanos? Ah, vocês não falam com os samaritanos? Ah, vocês não gostam dos samaritanos? É isso? Então tá bom, eu vou mostrar para vocês como é que tem que fazer. E ele faz o quê? Ele vai exatamente para uma cidade e fica em Samaria. Ele não somente passa por Samaria, ele não somente desfaz o que era comum na época, mas como também ele chega numa cidade de Samaria, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José, e ali chega numa fonte que era o local das mulheres pegar água. Só que aparece uma mulher que vai em um horário em que as mulheres não estão. Ela vai num horário diferente, porque essa mulher não tinha companhia das outras mulheres. A gente vai ver isso porque lá na frente, porque ela não era uma mulher que desfrutava da companhia das outras mulheres, porque ela era mal vista entre as outras mulheres. Por que ela era mal vista? Porque ela já tinha tido quantos maridos? 5 maridos. Então era uma mulher que não era bem vista entre as outras mulheres, ela não desfrutava da companhia das outras mulheres. Se associar a essa mulher, estar próxima dessa mulher, é concordar com as suas práticas. Era uma mulher que estava, por isso que ela vai num horário em que as outras mulheres não vão, por isso que ela está sozinha. Porque ela não ia num horário em que todas as mulheres iam buscar água. Por isso que ela está sozinha, ela vai sozinha. Ela não tinha a companhia das outras mulheres. Sabe-se lá Deus, quando alguém tinha dirigido a palavra a essa mulher. O que acontece? Jesus está ali à fonte, cansado da viagem, naturalmente, 100% homem, 100% Deus, cansado da viagem. Jesus se assenta à fonte. E aí nisso vem uma mulher samaritana, tira água, e Jesus dirige a palavra a essa mulher. Isso já é o primeiro impacto, para ela, porque Jesus se dirige a ela. Jesus é que vai até essa mulher, Jesus é que a procura. E aqui é interessante, irmãos, aqui é interessante também observar, o texto não diz explicitamente isso, mas a gente pode fazer essas aplicações. A mesma forma como Jesus é que vai a essa mulher e fala assim: dá-me de beber. Jesus é que inicia a conversa, Jesus é que a procura. É a mesma coisa que aconteceu conosco. Onde é que nós temos a primeira atividade missionária na Bíblia? Em Atos, no Novo Testamento. Missões é coisa da igreja, missões é coisa da igreja primitiva, surge em Atos, surge no Novo Testamento. Missões é um plano B. Puxa vida, o homem pecou e agora tenho que bolar um plano para restaurar, para resgatar esse homem. É isso que acontece? Não. O Deus em que nós servimos é um Deus missionário, na sua essência, no seu caráter. A gente olha, onde é que tem a primeira atividade missionária? Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz Gênesis, capítulo 3, versículo 9, irmãos. Primeira atividade missionária. O contexto aqui é a queda, o homem peca, se afasta de Deus, e os irmãos devem lembrar que o homem tinha por hábito, Deus tinha por hábito de conversar com o homem na viração do dia, lembram disso? E por causa do pecado, o homem se separa de Deus. Olha o que acontece. Versículo 9: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Primeira atividade missionária, Deus indo até o homem. Sabe por que ele vai? Porque ele sabe
que com as nossas próprias forças nós não temos condições de desfazer o que foi feito no Éden. E aí o que é que ele faz? Ele vem até nós. Isso se evidencia como? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É isso que ele está fazendo com essa mulher. Ele inicia o assunto, ele inicia a conversa. E aí acontece algo marcante, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar alimento, isso está no versículo 8, e a mulher, impactada com aquela iniciativa daquele homem, até então ela sem saber quem é, ela diz assim, ela nem a atende. O espanto é tão grande, porque como é que, sendo tu judeu, pede água para mim, que primeiro sou mulher, que não era comum um judeu falar com a mulher naquela época. Inclusive o judeu orava, agradecia a Deus, eu falei isso 2 semanas atrás, por 3 motivos, todos os dias. Os irmãos lembram? Lembram? Que os judeus todo dia agradeciam a Deus por 3 motivos. Primeiro, obrigado porque eu não sou mulher. Segundo, obrigado porque eu não sou um cidadão comum. E terceiro, obrigado porque eu não sou um publicano. Então, ser mulher nessa cultura aqui, nesse momento, nesse período da história, era um fator extremamente limitado, onde as pessoas não valorizavam, principalmente uma mulher com essas características. 5 maridos, esse que agora ela tem, ela não é marido dela, e Jesus se dirige a essa mulher, e aí algo mais grave ainda, que ela é samaritana, É interessante que ele só pede água para ela, né? E ela já identifica ele como um judeu. E aí você pode, mas só porque ele pediu água? Só porque ele falou, dá-me de beber? É possível. Sem levar em consideração a aparência, que era um fator, porque os samaritanos eram mestiços, lembram? Então a aparência diferenciava. Então a mulher, ela percebe que Jesus não é um samaritano, que ele é judeu, e está falando com ela. E aí Jesus ele aproveita percebam como Jesus ele é estratégico também. Ele aproveita dessa situação, dá-me de beber, para ensinar algo espiritual para a mulher. Para ensinar algo espiritual, para puxar dali uma conversa espiritual, só pelo fato de pedir água. Olha o versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Percebe como Jesus já está direcionando a conversa para algo espiritual, para aquilo que ele realmente quer falar com essa mulher, para aquilo que ele realmente quer chamar a atenção. Jesus estava preocupado realmente com água, apesar de estar com sede. Apesar de estar com sede, a preocupação dele é deixar claro para ela que existe algo muito importante que ela precisa entender, que ela precisa acreditar, que ela precisa saber. É interessante como Jesus ele não perde essas oportunidades, e de um simples pedido de água ele consegue fazer com que a mulher tenha os seus olhos abertos para compreender o Evangelho. E às vezes a gente se engana achando que pregar o Evangelho é você se preparar para tal, é você se vestir como tal, é você carregar a sua Bíblia tão somente, marcar tal hora aqui e juntos sairmos para tal função. Quando que na verdade a pregação do Evangelho também é isso, é claro, mas a pregação do Evangelho é algo extremamente natural. É algo que você faz com muita naturalidade, que não precisa de um evento, onde você vê a igreja primitiva fazendo campanhas de evangelismo.
onde você vê a igreja em Atos chamando o povo para se reunir em determinado horário e para saírem juntos para evangelizar, onde você vê campanhas de evangelismo na igreja primitiva. Isso acontece porque o evangelismo deixa de ser algo natural e aí se transforma num evento, onde você tem que criar um evento, justificar o evento e aí fazer esse pessoal sair para fazer algo que era para ser extremamente natural, a vida das pessoas. Se você olha para Atos capítulo 2, versículo 42, você vai perceber como era a equação: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eles tinham tudo, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bem à medida que cada um tinha necessidade, perseveravam unânimes no templo, e enquanto isso lhes acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse era o evangelismo da igreja primitiva. Percebe? Era algo natural. Era algo natural. Onde aquilo que eles criam, aquilo que eles acreditavam se refletia no seu próprio comportamento, chamava a atenção das pessoas, e aí a pregação do evangelho acontecia de maneira natural. Lembram quando os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos na cidade de Antioquia? Lembram disso? Capítulo Atos. E aí o que é isso que acontece? Esses discípulos mudam para a cidade de Antioquia, as pessoas olham para o comportamento deles, viu, esse pessoal aí não parece com o tal de Cristo que viveu alguns anos atrás? Sabe de uma coisa? Vamos apelidá-los de cristãos. Sabe o que significa cristãos? Imitadores de Cristo, cristinhos. Vamos botar neles a alcunha de cristãos, vamos apelidá-los de cristãos. Um apelido. Se o seu colega de trabalho, o vizinho da sua rua, de escola, universidade, fosse colocar um apelido em você, qual seria? Qual seria? Cristão? Se as pessoas parassem para olhar para você e dissessem assim: vamos criar um codinome para o fulano, qual seria? Cristão? Seria um cristão? Jesus aproveita a oportunidade dessa conversa com a mulher para ensinar algo a ela. Eu garanto que os irmãos têm tido oportunidades, assim como eu, diárias, de conversar com as pessoas. É possível em todas as conversas incluir Jesus? Incluir o plano de salvação? Incluir o evangelho? Os irmãos acham que é possível? É possível, irmãos. É possível. Quando as pessoas começam a reclamar das coisas para você, da vida para você, é possível falar de Jesus? Olha, sabia que tem uma forma de resolver? Eu conheço alguém que pode resolver. Eu conheço alguém que pode te ajudar. É possível fazer isso, irmãos? É possível nas nossas conversas com as pessoas aí, num pedido de água, é possível fazer a mesma coisa que Jesus aqui? Poxa, a água é muito bom, né? Mas eu conheço alguém que pode dar água para a gente e aí a gente nunca mais ter sede. É possível fazer isso? É possível, irmãos. A questão é, por que não fazemos? Ele começa a pregar o evangelho para essa mulher, só que o que acontece? Ela não entende nada. Inclusive falei um pouquinho sobre isso 2 domingos atrás. Ela não entende nada, porque olha só, versículo 11: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? Ela está se referindo àquela água ali, material, aquele poço, aquela coisa ali. E Jesus está pensando numa água espiritual, algo que ela pode tomar e nunca mais ter sede. Aí ela vai fazer um comentário, inclusive: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, o qual ele mesmo deu de beber, e assim os seus filhos e seu gado? E aí Jesus afirma algo interessante no versículo 13, que é a explicação para o anseio das pessoas aí fora.
Jesus afirmou no versículo 13: quem beber dessa água tornará a ter sede. A satisfação real só está em Jesus, irmãos. Você conhece pessoas que não se satisfazem com absolutamente nada? Você pode dar a elas o que elas quiserem, mas no dia seguinte estão insatisfeitas novamente. Sabe por quê? Porque existe um vazio dentro delas que só Deus é que pode preencher. Existe um vazio dentro delas que é do tamanho de Deus, que nada que você dê a elas aqui é capaz de satisfazê-las. Porque só existe satisfação real em Jesus, irmãos. A satisfação real, a satisfação plena se encontra em Jesus. Por isso que o ramo que mais cresce no mundo hoje é o ramo do entretenimento. É ou não é? Porque as pessoas estão vazias e elas buscam no entretenimento um pouco de sentido para suas vidas. E o entretenimento é capaz de dar a elas um pouco de sentido, mas de maneira temporária, passageira. Quem continuar bebendo dessa água continuará tendo sede. Quem continuar vivendo da maneira como vive, sem encontrar satisfação em absolutamente nada, continuará tendo sede. Porque a satisfação plena só é possível de encontrar em Jesus. Podia listar uma série de testemunhos agora para os irmãos, de pessoas que tinham tudo o que o dinheiro seria capaz de comprar, mas no final das suas vidas chegaram à conclusão de que eu vivo como se não tivesse nada. Existe um vazio dentro de mim, que reconhecem essa insatisfação, essa infelicidade, que só pode ser preenchida por Deus. Por Deus. É Ele que é capaz de satisfazer, de dar a satisfação real e plena. E essa mulher não entende nada. Por isso que ele vai dizer: quem continuar bebendo dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E não somente nunca mais terá sede. Olha o que diz o resto do versículo: a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, o que parece é que alguns vivem como se a fonte tivesse secado. O que parece é que alguns, quando eu falo alguns, eu me refiro à igreja evangélica brasileira, parece que muitos dos crentes que já experimentaram dessa água vivem como se não tivesse mais água nenhuma. Vivem como se a fonte secou. É possível a fonte secar, irmãos? Não é possível a fonte secar, porque quem disse que ela não iria secar é Deus, o próprio Jesus. Olha só: e a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar abundantemente para a vida eterna. Tem de sobra água viva e você pode distribuir isso. É a mesma ideia daquilo que diz Romanos capítulo 5, versículo 5, sobre o amor de Deus. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, transbordou, tem de sobra, está espalhando. Deus não é mesquinho, irmãos. Nós temos a tendência a ser, mas Deus não é. O que Ele deu para mim, o que Ele distribuiu para mim, para você, foi algo abundante. Amor de Deus abundante, a fonte a jorrar para a vida eterna é abundante, tem de sobra. Mas a mulher continua sem entender absolutamente nada. E o que ele faz? É impressionante como Jesus valoriza as pessoas.
Impressionante como Jesus ele é paciente, como ele valoriza, como ele se importa com a compreensão das pessoas. Ele podia muito bem, já que você não está entendendo, quer saber, larguei você, desisto. Não está entendendo? Então deixa para lá. Nós temos a tendência de desistir das pessoas com muita facilidade, sim ou não? Os irmãos concordam? Não é? Nós temos essa tendência, quer saber, esse aí eu larguei de mão já, não tem jeito para esse aí, não dá. Nós temos essa tendência com muita facilidade, alguns mais do que outros, para desistir das pessoas. Você não percebe Jesus fazendo isso. Você não vê nenhuma demonstração no texto bíblico de Jesus sendo impaciente com a mulher. Pelo contrário, a intenção de Jesus sempre foi que as pessoas compreendessem o seu ensino. Por isso que ele fazia questão de que o seu ensino fosse acessível, inclusive permitindo que as crianças se aproximassem. Lembram desse episódio? Quando os discípulos tentavam impedir que as crianças, os discípulos tentando impedir que as crianças se aproximassem de Jesus. O que ele fala? Deixem vir os pequenos, é para eles também. Deixem vir, eles precisam ouvir também o Evangelho, precisam entender. Você acha que as crianças não têm condições de entender o Evangelho? De compreender a mensagem? Mas vão fazer barulho, o que é que tem? Não importa, deixa. Você se estressa com os barulhos das crianças? Talvez seja porque você não é pai. Você não se estressa com as crianças falando, chorando? Não tem problema, deixa vir. Qual o problema? É para elas também. As crianças precisam também se aproximar do Evangelho, precisam ter esse encontro com o Evangelho. Vejam, todos são bem-vindos. Enquanto os discípulos queriam, não, isso aqui é para nós, isso é só para nós. Não, Jesus, não, todos são bem-vindos, todos precisam. As crianças também precisam entender o Evangelho. Por que não tornar o ensino acessível? E aí Jesus ele faz exatamente isso agora com essa mulher. Ele sabe que ela não está entendendo nada. O que ele faz? Ele muda a estratégia, irmãos. Você quer saber? Chama o seu marido. Ela disse, não tenho marido. Eu não tenho marido. Aí Jesus ele valoriza, e essa mulher faz algo extremamente corajoso agora. Disseste bem, 5 maridos já tiveste, esse que agora tem não é teu marido. E aí olha como muda a conversa. Vejo que tu és profeta. Versículo 19. Ela começa a olhar agora para Jesus de uma maneira diferente. Ela encara agora o seu ensino, aquilo que ele está falando, de uma maneira espiritual. E diante disso ela já lança uma questão de séculos. Já que você é profeta, já que o Senhor é profeta, nossos pais falam que é para adorar aqui, vocês dizem que é para adorar lá, e agora? É para adorar onde? Olha o que Jesus faz, irmãos, incrível, fantástico. Mulher, vai chegar uma hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é aqui e nem lá. É em espírito e em verdade. E aí, mais à frente, para a gente encurtar, ele vai dizer, e essa hora já chegou. Eu sei que há de vir um Cristo que vai falar tudo. Eu sou, eu que falo contigo. Essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores, eles irão adorar o Pai em espírito e em verdade. É uma atividade espiritual, e a adoração, irmãos, a verdadeira adoração, ela não é resultado das músicas que nós cantamos. A adoração, ela não é fruto, ela não é produto do nosso repertório evangélico. A verdadeira adoração, ela surge da nossa relação com Deus, do nosso compromisso com o Evangelho. A verdadeira adoração, ela é resultado da nossa relação com Deus. A gente costuma falar em adoração e já pensa em louvor, já pensa em música. Adoração, na verdade a música é um produto
daquilo que acontece antes da minha relação com Deus, que me leva a louvá-lo, que me leva a adorá-lo, mas isso, o que acontece antes é a minha relação com Ele, com o Evangelho, com a Bíblia, com as Escrituras. A verdadeira adoração, ela nasce da nossa relação com o Evangelho, com a Bíblia, com a Palavra de Deus. E aí Jesus está explicando isso para a mulher. A adoração, ela não é resultado de uma relação tão somente com a religião. Não é a religião que produz adoradores. Não é a religião que faz com que nasçam adoradores. O que faz com que surjam adoradores é a relação dessas pessoas com quem? Com Cristo. Por isso que Jesus está dizendo: já chegou, sou eu. Vocês vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Não é mais aqui, não é mais lá, é em qualquer lugar. A nossa vida é um estado de adoração. Adoração àquele que nos resgatou, adoração àquele que parou um dia, falou, abriu os nossos olhos, abriu as nossas mentes. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus é viver para Deus. Não é satisfazer os dogmas de uma religião, seja ela qual for. Seja ela qual for. A adoração não é cumprir com pré-requisitos da religião. Isso qualquer pessoa pode fazer. Qualquer um aí fora faz. Adoração não é tão somente cantar ou ouvir músicas evangélicas. Não é carregar uma Bíblia. A adoração é resultado de uma relação com Deus, irmãos. De uma relação com as Escrituras, com o Evangelho. Você tem que abrir esse livro, você tem que se encontrar aqui. Você tem que se achar aqui, se ver aqui. Essa mulher, aí as coisas começam a fazer sentido para essa mulher. Tanto é, e aí tem uma parte engraçada, que é no versículo 27, que os discípulos, eles chegam nesse momento e eles veem Jesus conversando com uma mulher, mas acontece algo interessante. Todavia, nenhum lhe disse, ninguém ousou abrir a boca. Fica imaginando, né? Já viram toda coisa, já levaram tanta resposta de Jesus. E aí, eles viram Jesus conversando com uma mulher. Posso imaginar o Pedro, né? Ih, pô, conversando com uma mulher. Não, fica quieto, cara, deixa. Se ele está falando, deixa, porque se alguém for abrir a boca, já vai levar aquelas respostas, né? Lembra? Quando Pedro diz para Jesus: não, Jesus, que é isso? Você não pode fazer isso, você não pode passar por isso. O que é que Jesus fala para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Que coisa forte, que coisa dura, né? Então os discípulos já tinham experimentado tudo isso. Aí eles chegam, veem Jesus conversando com uma mulher. Opa, não, deixa. Se ele está conversando com a mulher, deixa, ele é Deus, ele sabe o que faz, né? E aí a mulher, versículo 29, faz algo que era para os judeus fazer. A samaritana vai lá e faz: venham, vejam um homem que me disse tudo quanto tenham feito, será este porventura o Cristo? Aí o que acontece no versículo 30, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Qual foi a última vez que você falou do Evangelho para alguém? Qual foi a última vez que você aproveitou a oportunidade de conversar com alguém e falar da sua fé para alguém? Falar do que você experimentou, do que você experimenta e do que você experimentará no futuro para alguém? Você acha que Deus abriu seus olhos com qual motivo? Não é justo, irmãos, nós recebermos um presente tão grande, que a Bíblia diz que é uma fonte que jorra. Não é justo você querer cercar a fonte, de você querer impedir que a fonte abasteça a outros lugares. Imagina se você mora numa região árida, onde as pessoas estão sedentas, que morrem de sede, e você tem uma fonte que jorra abundantemente,
e você cerca essa fonte, você protege essa fonte, de maneira que a fonte fica a ponto de explodir, querendo espalhar, mas você está ali, não. Nós não podemos fazer isso com aquilo que recebemos, irmãos. O que foi nos dado com o propósito que a gente reparta com as outras pessoas. Nós não podemos guardar para nós mesmos aquilo que foi nos dado para dividir com os outros. Nós não podemos guardar para nós mesmos aquilo que foi nos dado para compartilhar com as outras pessoas que estão sedentas aí fora, e nós temos a água da vida. E nós não podemos cercar a fonte. Nenhum de nós aqui tem autorização para cercar a fonte. Pelo contrário, limpe a fonte. Porque se você limpar a fonte, o que acontece? Jorra muito mais água. Muito mais água. E aí sim nós iremos ver o que Deus é capaz de fazer no nosso meio, quando nós começarmos a limpar a fonte, abrir a fonte, para que essa água alcance as pessoas que estão sedentas aí fora. Vamos fazer isso, irmãos? Vamos limpar as fontes, a começar por mim, começar por todos nós aqui, para que assim como Deus alcançou essa mulher aqui, através de nós alcance a muitos que estão sedentos no nosso meio. Amém?